E aí, pessoal, beleza? Deixa eu gravar esse vídeo aqui rapidinho, porque o assunto tá bem fresco e aconteceu nos últimos dias. E eu acho que a experiência que a gente teve aqui deu pra gente aprender muito, apesar da gente estar se recuperando da, do tóxico, da interação tóxica que a gente teve, mas que pode acontecer com várias pessoas e quem já é pai e mãe, sabe que não necessariamente a gente constrói relacionamentos por afinidade. Às vezes o nosso neném, nosso filho, filha, ele tem ali um amiguinho e aí, com base nessa amizade que ele tem ali, os pais acabam se encontrando para eles poderem brincar. Pois enfim, nos últimos dias a gente recebeu um casal de vizinhos aqui, que ele sempre foi um cara assim meio social, a gente já foi na casa dele 2 vezes. As 2 vezes que eu fui lá, eu saí com a sensação de que ele era um cara um pouco controlador, um pouco vaidoso. A mulher dele, as 2 filhas dele, tranquilo, sem problema. Mas aí aconteceu assim de a gente convidar ele, né? Até por uma questão de educação, ele já tinha recebido a gente na casa dele 2 vezes. E a gente recebeu ele aqui em casa. Cara, foi um negócio assim tão, para falar, quase tão tóxico, tão traumático, que eu vou só mencionar alguns pontos aqui. Ele é alemão e assim, o primeiro ponto aqui em casa, eles vieram jantar. Para começar, eu tive que pedir ele 3 vezes para ele, por favor, sentar na mesa, entendeu? E eu não sei por quê, mas enfim. E assim, nessas 3 horas, 3 horas e meia que eles ficaram aqui, eu vou falar exclusivamente dele, porque a esposa dele foi bem tranquila, as filhas brincaram bastante com o Charlie, mas ele ficou se afirmando o tempo inteiro que ele era alemão, fazendo brincadeiras de estereótipo. Teve um momento em que a filha mais velha dele, de uns 7, 8 anos, fez alguma coisa ali no triângulo do Elias. O Elias não gostou e começou a chorar angustiado, achar até que tinha prendido o dedinho dele. E assim, o cara fez até um Schadenfreude, né, que é uma expressão alemã. O cara riu em vez de demonstrar empatia, se preocupar se tinha acontecido alguma coisa. Eu fui tentar acudir o Elias, ver se estava acontecendo alguma coisa. Falei que tudo bem, que não precisava preocupar. E ele riu, ele ficou rindo, assim. Eu não entendi, assim, sério. E o cara, ele foi fazendo tantas comparações vagas, tentando se comparar de alguma forma, é, a vida dele com a nossa. Eu não consegui assim entender, sabe, a percepção. Acho que ele precisava se afirmar assim um pouco, e se comparar para se sentir melhor, ao mesmo tempo que ele disparava umas metralhadoras de estereótipos discriminatórios sobre o Brasil. E assim, nada diretamente ofensivo, mas aquele jeito assim de que eu tô brincando, sabe? Sabe? Ah, você vai me falar que no Brasil tem corrupção? Jura? Sabe? O cara nunca foi no Brasil. Então deixa eu te dar um pouco o perfil dele aqui. Ele é um cara que ele não tem uma formação, ele não tem uma educação formal. Ele trabalha numa empresa familiar, a empresa só tem ele, a mãe dele e um outro funcionário. Ele trabalha praticamente só para a mãe dele, mexendo com o mercado imobiliário. E assim, eu já tinha sacado um pouco ele, sacado que ele era um pouco vaidoso, e eu falei com a Nanda, falei assim, ó, a gente está assumindo um risco quando ele vir de que não vai ter muita afinidade não, e pior, ele pode, por trás dessa fachada de amigável, social, ele tem uma vaidade, e essa vaidade pode se revelar um xenófobo, entendeu?
mas não deu outra. E assim, o cara ficava fazendo comparações, umas perguntas, como se a gente tivesse que provar a ele alguma coisa, sabe? O cara me cobrando, porque me cobrando falar alemão. Eu falo alemão, eu falo alemão. E não importa, você pode perguntar a qualquer estrangeiro, não importa se o cara tem um C1. Você nunca tem um alemão suficiente, entendeu? Aqui é assim. Então eu sei o que que é isso, eu sei. O racismo, a discriminação, a xenofobia, ela nunca vem assim, estou te discriminando, blá, 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 blá. Ela sempre é velada, ela sempre tem ali um humor, ela sempre tem uma conversinha de lado, ela sempre tem uma desculpa quando o racismo e a discriminação é estrutural, ela se esconde por trás de desculpas, de termos de serviço, de regras e até de leis, entendeu? Então, assim, essa pessoa que a gente recebeu aqui, que a gente não quer ter contato mais, e não foi um convite por afinidade, foi um convite porque, igual eu falei, a ideia era as crianças brincarem, né? Então ele ficou assim, até para tentar criar aí para vocês uma percepção, para caso isso aconteça com vocês também, toma cuidado com essas pessoas que têm que se afirmar nacionalidade demais, sabe? Às vezes até fora de contexto, que fazem piadinhas sobre a própria nacionalidade. Isso aí é uma forma de afirmação também. Apesar de parecer que se tá brincando, tá rindo de si mesmo, não é. Isso também esconde uma autoafirmação. Essas comparações, o que mais me marcou de fato foi essa autoafirmação e essas comparações, como se e fazendo perguntas assim, quase beirando, né, um tanto de pergunta, quase desacreditando a minha competência, a da Nanda, por estar aqui. E chegou o momento de falar que as pessoas que trabalham no instituto de pesquisa que eu trabalho não são de fato tão inteligentes. Eu falei assim, e assim, na hora eu já sabia por que eu poderia estar enfrentando. E a Nanda, eu gostei muito da atitude dela, porque logo que eles foram embora, a Nanda foi a primeira a falar assim, de todas as pessoas que a gente já recebeu aqui, essa é uma das que a gente tem menos afinidade. E assim, eu acho que vale, sabe, o porquê que eu quis gravar esse vídeo aqui, pra gente começar a montar, né, pra gente começar a ter uma ideia dessa persona com base nas atitudes, entendeu? E eu posso chamar, sim, essa pessoa de discriminar, de racista, de xenofóbica. Ela tem um problema, para variar, né, isso vem junto, de baixa autoestima, que vira uma vaidade, e que ela precisa exorcizar os próprios demônios, né? Correr atrás dos próprios problemas antes de ficar buscando compensação, comparação, validação e autoestima em cima de relações sociais. Então, o que ficou bem claro aqui em casa é que, assim, vamos deixar esse comportamento tóxico fora. E isso não tem nada a ver com a gente, isso não é quem a gente é, isso a gente não compartilha de nenhuma percepção de que essa pessoa trouxe. Essas comparações, elas para mim não fazem sentido. E é isso, Então, eu queria gravar aqui só para mencionar, para a gente e para deixar registrado esse tipo de perfil que, infelizmente, vê o imigrante com descrédito, vê um imigrante que, apesar de ele ralar, né, muito, principalmente a gente brasileiro, que a gente precisa ralar, às vezes, para pôr uma comida na geladeira, para conseguir fazer uma faculdade, para pagar uma faculdade, a gente chega aqui e a pessoa acha assim que só porque a gente veio de um país tendo dito não desenvolvido, a gente é menos competente, a nossa educação é inferior de forma absoluta e geral, e que o fato da gente estar aqui é uma afronta à competência das pessoas que moram aqui, sabe?
Eu acho que, assim, gente como essa, elas andam disfarçadas, sabe? Tem que tomar cuidado e esse é o ponto. Se eu soubesse que seria dessa forma, eu não teria recebido. Mas para falar a verdade, foi muito pior do que eu imaginava. Mas graças a Deus, vocês que acompanham o canal aí, você sabe o que eu e a Nanda a gente já passou. E a gente consegue lidar, assim, com esse tipo de situação, de forma a falar assim, não, sabe o que que é? Gente como essa aí existe, gente como essa tá aí, sempre vai existir. O que a gente pode fazer é não ter relações sociais. Porque, afinal de contas, se eu fosse olharem, pesquisarem no Google aí, uma pesquisa de Harvard menciona que a felicidade, né, a satisfação de viver, a felicidade ao longo da vida, ela correlaciona, ela está relacionada com positiva e frutíferas as relações sociais são. Então a gente segue com foco nisso, tá bom? Beijão, tchau, tchau.